Vamos lá, turma. Vocês receberam na plataforma, junto com esse vídeo, um texto falando sobre agricultura 4.0. Primeiro vamos pensar o que é agricultura. Então, a agricultura, desde que as sociedades humanas deixaram de ser nômades, elas começaram a cultivar alimentos. Se a história não estiver errada, a humanidade deixa de ser nômade quando adquire a técnica de plantar, né? Então ele consegue perceber que ele planta uma semente e dali ele vai obter o fruto daquela semente com o passar do tempo. Então, ao longo da história da humanidade, as técnicas foram se desenvolvendo, foram mudando, até a gente ter a primeira grande revolução, né, lá que foi concomitante às revoluções industriais. Por quê? Porque as populações se tornaram urbanas, né? E então houve uma necessidade de se produzir mais alimentos, devido à maioria da população estar na cidade e não mais estar plantando o seu próprio alimento. Então esse alimento tinha que ser produzido em maior quantidade. Então começam ali as revoluções. Então o processo de urbanização forçou a mudança na técnica na produção de alimentos. A segunda grande mudança que vai acontecer, ela foi chamada de Revolução Verde. Então é uma mudança, né, significativa no modo de produzir após a Segunda Guerra Mundial. Então essa mudança após a Segunda Guerra Mundial, ela tinha por objetivo, pelo menos, né, era o discurso de alimentar a população com fome. Então essa população com fome no continente africano, continente asiático e na América Latina, ela precisou passar por uma grande mudança nas técnicas. Então essas técnicas incluíram mecanização, incluíram métodos de irrigação, incluíram qualificação de mão de obra, utilização de sementes modificadas geneticamente para aumentar a produtividade. Então toda a revolução na agricultura tem por objetivo aumentar a produtividade. E o que é a produtividade? Produtividade no campo é a relação entre o que é colhido e a área plantada. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma área plantada de 1000 hectares. Então tenho ali uma produção X de alimentos. Então, se eu mudar a técnica e conseguir produzir 2x naquela mesma área, eu tive aumento de produtividade. Então, com a mesma área, eu vou produzir mais. Então, quando se fala de produtividade no campo, é produzir mais com a mesma área plantada. Por que não aumentar a área plantada? Porque aí vai entrar no problema ambiental de estar acabando com a biodiversidade através do desmatamento. Então, quanto menos acabar com a biodiversidade, melhor. Por isso é importante manter essa área plantada com o mesmo território. E se puder diminuir, ainda melhor. Mas para se conseguir isso, são necessárias técnicas para poder utilizar água na hora certa, poder utilizar adubo, fertilizante, tem o problema o que são chamados de pragas, né? Então isso tudo tem que ser controlado. Mas o que é uma praga? Uma praga no campo, ela é um ser vivo, né,
que vai se alimentar é que da planta. Como ele não vai encontrar um predador natural, né? Por quê? Porque com o desmatamento você acaba com a biodiversidade. Então o que fica ali encontra alimento e se multiplica. Não tem o equilíbrio natural. Então o que precisa ser feito para ter esse equilíbrio natural? Tem que ter o controle químico. Então esse controle químico, né, vai ocorrer o uso de diversos tipos de agrotóxicos que vão ser utilizados nessa planta. Por quê? Porque não tem o predador natural. Não vai ter o equilíbrio natural de se manter aquilo que nós chamamos de praga. Então, cada vez mais se utiliza. Mas esses produtos químicos, eles vão trazer inúmeros danos, né? Danos à planta, danos a quem consome essa planta, danos ao solo, danos à água que está no subsolo e nesse sentido vai ter inúmeros problemas. Então é necessário diminuir o número, né, a quantidade desses agroquímicos, né, que são utilizados. E como fazer isso? Tem que ter uma precisão na hora de utilizar. Como é um volume muito grande de informações para se trabalhar, então o que se faz? Precisa-se das tecnologias, de todas as tecnologias disponíveis para aumentar a produtividade. Então naquele texto é que vocês vão encontrar uma referência a essas tecnologias. Não haverá uma explicação minuciosa de cada uma delas, então só haverá uma referência das tecnologias, para que são utilizadas, quais os benefícios de cada uma delas, tá? Mas todas elas dependem de grandes recursos financeiros. E quem dispõe desses grandes recursos financeiros? Os grandes produtores. Então, ainda é uma forma de produzir que está destinada a poucos, devido ao grande volume de investimento que precisa ser feito. Depois que esse investimento é feito, a produtividade ela aumenta consideravelmente. Então, o aumento da produtividade ela tem como justificativa produzir mais alimentos para uma população crescente. Entretanto, o que a gente vê são esses alimentos serem tratados exclusivamente como mercadorias. Não estão necessariamente destinadas à população com fome, porque a população com fome continua com fome e literalmente morrendo de fome. Então, tudo que se produz a mais é excedente. E todo produto agrícola ele é mercadoria.